Justiça, né, está trabalhando para propor um novo decreto da regulamentação dos saques, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Nós estamos na ponta da linha aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para falar um pouco mais sobre esse assunto com o advogado Cláudio Tartarini, que participou aí de audiências públicas, da discussão, né, e está envolvido nesse tema para trazer mais informações aqui para nós. Como é que vai o senhor, doutor Cláudio? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes na manhã desse sábado. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, a discussão que se trava no momento, né, é a respeito da expansão ou não do atendimento humano. Aquela pessoa que está do outro lado da linha para conversar com quem faz esse tipo de ligação, quem precisa de uma demanda. É meio chato, né? Você liga e atende uma secretária eletrônica, digite 1, digite 2, digite 15 e tal. E às vezes chega lá no fim e você não conseguiu, né? Chegar, é uma coisa meio angustiante, né? A luta que se tem nesse decreto é para manter o atendimento humano nesses casos, doutor Cláudio? É realmente um ótimo ponto, né? Quer dizer, tem vários pontos no decreto, mas esse, sem dúvida, no meu ver, é o mais importante. Na previsão atual da legislação, é obrigatório ter o atendimento por telefone e humano disponível, além de outros atendimentos, né? E tem que ser eficiente também. Mas no jeito que está se propondo, não é mais assegurado o atendimento humano. Agora, como vocês disseram, né? Quer dizer, tem o problema de você não ser atendido ou ter dificuldade muito grande de ser atendido sem o atendimento humano, né? Então, e para não dizer que é algo, assim, por exemplo, né, que não está em linha com as novas tecnologias, veja, no mundo inteiro é assim, tem pesquisa, por exemplo, da Forrester, que é uma empresa especializada nesse tipo de estudo lá fora, nos Estados Unidos, e fala que 83% dos consumidores nos Estados Unidos, por exemplo, prefere atendimento humano. Então, é uma notícia importante, né? Uma evidência importante a ser levada em consideração, né? Então, só para deixar bem claro, essa alteração, esse estudo que está sendo feito e tal, ele aponta no sentido contrário, de diminuir o número de pessoas. Essa é a tendência? O que não está errado na proposta da iniciativa é importante de querer dizer que tem que ter outros canais também de apoio, né? Quer dizer, você pode usar rede social, outros canais, o que é ótimo, né? Para muitas pessoas estão adaptadas a usar isso, às vezes o problema é simples, pode ser resolvido dessa forma, mas a maior parte dos atendimentos não é assim, né? Quer dizer, eles são complexos e ainda não existe tecnologia para substituir o humano para resolver isso, né? Isso o que prova é que quando as pessoas são atendidas numa mesma coisa pelo humano ou pelo um robô, a maior parte delas ainda prefere o humano e tem um outro dado importante, veja só que interessante, essa mesma pesquisa que eu citei, né, ela chega numa outra conclusão, ele chega que 78% dos consumidores americanos manifestaram que os agentes humanos atendem melhor ou entendem melhor suas necessidades, então... e isso lá que já existe um grande nível de tecnologia sendo utilizada em atendimento, né? Então, esse é o ponto, né? Desculpe até, mas eu acho que inclusive esses números, se forem feitos aqui, essa pesquisa aqui no Brasil, talvez dê um número maior ainda, porque eu tenho impressão que o número de pessoas aqui no Brasil que tem mais dificuldade de lidar com rede social, com essa parte virtual, acho que isso deve tornar o contingente de pessoas que quer um ser humano do outro lado ainda maior, né, doutor? É verdade. Só para dar um exemplo, né, quer dizer, disso que você está dizendo, né, quer dizer, o Procon, alguns Procons, né, que participaram da audiência pública também, que foi essa semana, né, e vai continuar mais à frente, no dia 11, eles disseram exatamente isso, falaram assim, olha, que tem, por exemplo, norte do país, por exemplo, né, quer dizer que lá eles acompanham, o Procon tem contato com o consumidor o tempo todo, né, e eles sabem, olha, o atendimento por outros canais não vai funcionar, né, que eles sabem disso, e levaram essa informação também para a Senacom, para o governo, para ele avaliar a informação. Você falou em pesquisa, né, aqui dentro, pois existe pesquisa aqui também. Tem a Dimension Data, que é um estudo também famoso de mercado, foi feito, e a conclusão é essa que você disse. Quer dizer, ou seja, a resolutividade humana, quer dizer, quando o atendimento é humano, realmente resolve muito mais do que outros atendimentos. E outra coisa interessante, é o único canal de atendimento, comparando com outros, rede social, chat, é o único que atende em menos de 1 minuto.
assim, então, estudo concreto do que existe. Né? Então, aí já vê como é importante manter a obrigatoriedade do atendimento humano no serviço de saque. Né? É verdade. Para Hoje, como é que está a legislação? Hoje as empresas têm de manter esse atendimento humano aí quando alguém liga para tirar uma dúvida, fazer uma reclamação ou obter alguma informação aí sobre algum produto nesses canais? Hoje, para os setores chamados regulados, né, que é os setores que... telecomunicações, bancos, seguros, que são todos os setores que são regulamentados pelo governo, né, todos têm que manter atendimento humano no saque. Isso hoje é obrigatório. A proposta diz que vai no sentido de não prever essa obrigatoriedade. Ela prevê a obrigatoriedade do atendimento humano, do atendimento telefônico, mas não a do atendimento humano. Então, esse que é a preocupação. Ora, para além dessa questão, né, de um atendimento ficar pior para o cliente, né, eu imagino que se isso passar, imagino que o número de desempregados, né, você deve ter um efetivo razoável de pessoas que dependem desse trabalho para sobreviver, né? Verdade, verdade. Veja só que interessante, não é comum, né, por exemplo, né, sindicatos laborais, né, sindicatos que representam os trabalhadores, se envolverem em discussões regulatórias, né, assim, desse tipo, né? Mas eles, por exemplo, no caso da audiência, um dos sindicatos compareceu, acompanhou, laboral do setor, dos empregados, representante de empregados, normalmente está negociando o aumento de salário e tal, não, estava lá lutando por emprego, né? Então e disse que vai levar contribuições por escrito, né, para a Senacom. Você vê, a preocupação com o emprego é real, né? Ao ponto de sindicato estar se envolvendo em discussão regulatória, né? Como é que está esse decreto, a discussão sobre a elaboração, né, do texto? Qual é o próximo passo agora, doutor Cláudio? Tem uma nova etapa da audiência, que é uma continuidade, né, porque tem bastante gente participando da audiência, então no dia 11 de março. E aí a Senacom tem uns órgãos internos, né, uma comissão que está trabalhando nisso, eles devem fazer um relatório nessa comissão. Ela é presidida, inclusive, pelo ex-secretário da Senacom, que não é mais secretário, é advogado atualmente, e ele está sensível, está ouvindo tudo isso, né? E a gente confia que ele vai fazer o relatório dele, levando essas informações em consideração. E aí, esse relatório é aprovado ou não pela Senacom e é encaminhado à presidência da República, né? Quer dizer, a Casa Civil, né? E passa por um caminho, né, pela Casa Civil e que vai apreciar se concorda ou não e se altera o decreto, né? Então o primeiro passo, em resumo, volta para a comissão que está estudando isso, né? Que é presidida pelo ex-secretário, né, que é o ex-secretário Tim. A gente espera que ele seja sensível a esses pontos, né? E aí isso volta a ser apreciado pela secretaria para ver se concorda ou não com o que é proposto pela comissão e depois, se aprovado, vai para a Casa Civil, Presidência da República. Muito bem, quero agradecer ao Dr. Cláudio Tartarini, que conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, explicando então essa questão importante. Todo mundo que já teve de entrar em contato com alguma empresa, né, para fazer contato com algum serviço, sabe muito bem o que estava lá. Às vezes o leque de opções, né, vai de 1 a 19 lá. Se você quer, ligue 19. Aí tem uma voz falando. Se tem uma pessoa para falar com o atendente, digite 9, digite 8. Você vai nessa opção direta, e né? às vezes, no rol de alternativas, nenhum se encaixa tem, no que eu exatamente. quero. Nenhum é um se leque encaixa, tão grande, né, de Agora, possibilidades. eu fico intrigado, né? O país com tanta coisa para decidir, como é que alguém tira da cartola uma ideia mágica dessas e, de repente, tirar o ser humano e deixar uma máquina falando que vai criar desemprego, vai criar confusão, vai dificultar a vida do consumidor? Eu não sei, viu? Tem hora que a gente... Olha, eu tenho dificuldade em entender como é que surgem esses temas na nossa nação, viu? É duro, viu? Doutor Cláudio, obrigado pela entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa sorte. Vamos continuar acompanhando o assunto aí. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Jornal Gente. Bandeirantes.